Fala galera, tudo bem? Eu sou o Emer Conatos e eu tô muito feliz porque o Preto Positivo tá de volta com a segunda temporada que começa agora. Como de costume, toda quinta-feira a gente lança episódio novo pra vocês. Então segue o podcast aqui na sua plataforma de áudio, deixa 5 estrelinhas e acompanhe também o nosso Instagram, @pretopositivo. Oi gente, eu sou o Raul Nunes e tava morrendo de saudade de vocês. E eu trouxe algumas novidades. Agora o Preto Positivo é um podcast independente e nós preparamos benefícios exclusivos para os nossos apoiadores na plataforma Orelo, como ouvir os episódios antes de todo mundo. Ou seja, se você tá ouvindo a gente em outra plataforma de áudio, já tem outro episódio disponível na Orelo. Nessa temporada, nós vamos contar histórias de todo o Brasil. Mas antes de começar a nossa viagem, a gente fez uma parceria com o UNAIDS, que é um programa das Nações Unidas, para entender melhor como está a situação de HIV e AIDS por todo o país. Quem vai nos ajudar é a Ariadne, que é mestre e doutora em psiquiatria e psicologia médica. Além disso, ela é oficial de Igualdade e Direitos do UNAIDS Brasil. Que honra estar aqui com vocês. Eu me chamo Ariadne Ribeiro, meus pronomes são ela, dela, e sou uma mulher trans, branca, tenho os cabelos lisos, abaixo do ombro, compridos, tenho os olhos azuis, estou vestido hoje um macacão preto com um cinto mesclado entre preto e creme, combinando com sapato. E eu adorei, gente, porque ela é muito chique. Não é todo dia que alguém combina o cinto e o sapato pra ver a gente. Agora vamos conhecer melhor a trajetória dela. Eu sou uma mulher trans, eu me reconheço desde a infância e no princípio da adolescência como uma mulher trans. Fui expulsa de casa aos 13 anos de idade, vivi todas as mazelas da violência baseada em gênero, tive que lidar com muita violência dentro de casa e fora de casa. E quando saí de casa e tive aí um período grande, né, de vulnerabilidade social, passei por todas as coisas que a maioria das pessoas trans passa, né? A dificuldade de se empregar, a violência na escola que me fez abandonar os estudos quando eu tinha 13 anos de idade. Depois eu tive que retomar os estudos mais velha. Tive, né, na época, o medo da violência no ambiente escolar foi tão forte para mim que fez com que eu terminasse meus estudos do ensino médio, por exemplo. Eu terminei com o Telecurso 2000, que era um vídeo que passava às 5 da manhã e a gente ficava assistindo e eu estudava por ali para fazer uma prova eliminatória. Essa prova eliminatória foi cancelada, a primeira prova eliminatória que eu fiz do ensino médio foi cancelada, porque meu nome não estava batendo com o nome de registro deles, independente de eu ter feito a assinatura exatamente igual. Mesma coisa acontece em vários outros momentos da minha vida, onde meu nome não era respeitado, onde eu não era respeitada nem pelo meu gênero, nem como ser humano. Essa sensação de carga, de menos humanidade, ela foi presente na minha vida até que o estudo me empodera, né? Eu volto a estudar nessa fase dos 18 aos 20 anos, termino meus estudos e consigo perceber o quanto o estudo para mim trazia uma possibilidade de esperança e queria seguir por ali. Era o lugar onde eu sentia que as minhas dores ficavam controladas e eu podia focar mais em algumas coisas. Me formei em pedagogia, depois fiz especializações. Uma dessas especializações me colocou no mestrado, né? Na época, né, eu estava como monitora do curso, e aí eu era uma das melhores alunas, né? Essa garra, essa gana de conseguir um lugar, um espaço na sociedade onde a gente é respeitado, faz com que a gente dê o máximo que tem, o máximo que pode, no lugar onde a gente estiver. Era uma condição frequente da minha história, né? Sempre ter o máximo de
de esforço para aquilo que eu tinha nas mãos. E vivendo nessa condição, né, de dar no meu hoje o melhor que eu poderia, eu acho que a angústia de não poder sonhar foi amenizada, e mesmo sem ter direito de sonhar, eu fui conquistando outros espaços. O primeiro deles foi dentro da pesquisa, dentro da universidade, da área acadêmica. O meu projeto de mestrado foi apresentado como uma proposta inovadora. Eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, minha primeira vez pegando um avião foi por conta disso. Apresentei em Palm Springs, na Califórnia, nos Estados Unidos, para um grupo de pesquisadores muito grande, meu projeto de mestrado. Criamos ali um núcleo de pesquisa, um apoio internacional. Eu começo a falar inglês espontaneamente, né, porque eu tinha que estar conversando com esses pesquisadores. Então, a minha trajetória foi feita dessa forma, né, uma vulnerabilidade social muito grande que eu me vi durante esse período. Meus estudos foram todos sempre com escolas públicas, sempre, nunca paguei por estudo nenhum, sempre fui bolsista de mestrado, fui bolsista de doutorado e, né, sou mestre e doutor agora em psiquiatria e psicologia médica pela Unifesp, que é a Escola Paulista de Medicina, e trabalho no UNAIDS como oficial de igualdade de direitos. Acho que a minha vida inteira me deu condições empíricas, né, de lutar por direitos humanos, porque acho que o primeiro direito humano que eu lutei na vida foi o da minha sobrevivência. E entendendo esse trajeto, né, o quanto foi difícil, eu acho que meus olhos ficaram mais atentos para todas as mazelas que a gente ainda tem que enfrentar no Brasil, como o racismo estrutural e a violência baseada em gênero, que ainda são os problemas mais frequentes aí e que tem desfechos ruins em todas as políticas, né? A gente sabe que estigma e discriminação ainda são a causa de muitas pessoas não acessarem medicação antirretroviral, não conseguirem aderir aos seus tratamentos. Tudo isso com base no estigma e na discriminação. E esse estigma e discriminação, eles são históricos, né? Um país que vem do processo de decolonização, ele precisa primeiro enfrentar essas condições estruturais de vulnerabilidade social que se espalham e que criam ramificações também na forma como nós criamos as crianças e passamos para elas informações. Acho que ninguém nasce com preconceito, ninguém nasce odiando o outro. A gente é ensinado a odiar, a gente é ensinado a sentir que o outro vale menos do que a gente é ensinado essa série de coisas desde muito pequeno. E a gente precisa combater esse tipo de manifestação que é tão comum, que faz parte do senso comum, que está aí o tempo todo e que faz com que a gente tenha aí tantos problemas agravados, a violência e todos os outros são sempre muito motivados por essa classificação errônea da dignidade das pessoas que estão além de nós, né? Acho que esse é um ponto primordial. Falando um pouquinho de mim, essa sou eu e um pouco de quem eu me tornei nesse período, né? Nessa trajetória. A doutora Ariadne vive com HIV há 26 anos, desde seus 18. E, infelizmente, a violência de gênero fez parte desse processo. Nesse período, em 1998, não existia muita informação a respeito do assunto. A gente já tinha medicação, mas ela era só disponível para as pessoas que já tinham desenvolvido AIDS, ou seja, estavam com o CD4 comprometido. E o diagnóstico ele veio seguido de uma sensação de faltar o chão. O HIV ele veio de um estupro. Eu tinha acabado de perder a minha avó. Eu cuidei dela com câncer dos 14 anos até os 18, que foi quando ela morreu. Eu tinha acabado de completar 18 anos, faziam 3 meses, e a minha avó faleceu. Quando ela faleceu, eu estava sem chão já, e fui batendo papo com os amigos num lugar muito perto de casa. Aí eu tive uma visão para além da violência baseada em gênero que eu sofri da minha família e da sociedade.
a forma mais cruel de violência baseada em gênero, que foi esse estupro que me trouxe o HIV. Eu fui estuprada por uma pessoa conhecida, que me conhecia inclusive desde a infância, que morava perto da casa onde eu morava, e que eu simplesmente não tinha nenhum tipo de atração, nenhum tipo de... E eu não dava bola para essa pessoa, mas o fato de eu ser uma mulher trans deu para ele o direito de conseguir de mim o que ele queria. Então, eu fui levada, fui espancada na rua de casa, colocada dentro de um carro, levada para um terreno baldio, fui largada lá depois do estupro e, em função do desmaio e tudo, eu acordei no dia seguinte, ainda toda ensanguentada, muito machucada, fui procurar um hospital. Aquele primeiro exame que eu fiz, porque em 98 não tinha PEP, né, simplesmente me disseram, você vai precisar refazer esse exame daqui 3 meses para saber, né, se você tinha HIV antes ou não. Aqui seu exame deu negativo, ou seja, significa que você não teve nenhuma exposição anterior a essa. Se você quiser saber se o estupro foi a causa dessa infecção, você precisa refazer esse exame. Voltando lá, 3 meses depois, eu refaço o exame, recebo o diagnóstico, e aí eu não sei o que esperar, né? Eu tive um acolhimento muito especial, fui acolhida e tenho relação, inclusive, muito próxima com as pessoas que me diagnosticaram e que me cuidaram. Essa relação, ela se estende até os dias de hoje, né? Esses profissionais de saúde, eu deixo muito claro que eles foram... Realmente, quem salvou minha vida foram os profissionais de saúde. Ao mesmo tempo que eu fazia aí o tratamento para o HIV, eu também ia para o Hospital das Clínicas, porque no Hospital das Clínicas, desde 97, quando a resolução do Conselho Federal de Medicina possibilitou que pessoas trans entrassem como protocolo de pesquisa no Hospital das Clínicas para provável cirurgia, eu comecei a participar. Eu fui uma das primeiras cirurgias realizadas no SUS, ainda participava do protocolo de pesquisa, então hoje a gente sabe que tudo que se tem a respeito de saúde trans foi a partir de corpos como o meu, né, como da Jaqueline Cortes, que conseguiram aí fazer com que o cuidado para pessoas trans fosse melhorando ao longo do tempo. Tudo isso, né, acontecia ao mesmo tempo que eu me via sozinha, sem a minha avó, sem ninguém. E nessa época também as condições financeiras eram muito baixas, e eu precisava de alternativas para conseguir me sustentar. Tive, como todas as pessoas trans, ou pelo menos a maioria delas, que passar pela prostituição. Na prostituição, também o uso de drogas acabou acontecendo para uma anestesia, para eu simplesmente não sentir o que estava acontecendo comigo. Tudo isso surge como uma oportunidade quando eu vou pela primeira vez ter um cuidado de dependência química, né? Meses depois desses episódios, eu vou fazer um cuidado de dependência química e aí consigo ficar muitos anos sem ter contato com droga, décadas, né? Sem ter contato com drogas e tudo mais. E comecei a me especializar também na área, né? Então, aprender sobre redução de danos, aprender sobre isso. E da minha carreira, né? Na minha história profissional, a grande sacada foi tentar cuidar das pessoas, cuidar de mim através dos outros. Então, eu olhava para essas pessoas em extrema vulnerabilidade e buscava, de alguma forma, oferecer para elas as mãos amigas que eu tive um dia. Então, meu primeiro grande trabalho reconhecido internacionalmente foi o trabalho que eu fiz na Cracolândia, em São Paulo, com pessoas usuárias de substâncias psicoativas. E aí a gente cria um sistema, uma rede, né? Uma rede que incluía acolhimento específico, que incluía grupos específicos para falar com pessoas LGBT, porque elas viviam uma violência exponencial, né? Nesses ambientes de uso a céu aberto. Então, quando eu crio essa lógica de cuidado, eu sou reconhecida pela ONU e o
programa a qual eu faço parte, né, fiz parte desde a criação, foi apresentado numa das reuniões mais importantes do UNAIDS, que foi a Junta de Coordenação, onde 193 países puderam ver a experiência exitosa, e foi o primeiro serviço de saúde brasileiro a apresentar uma experiência exitosa para o mundo todo em Genebra, em 2018. Em 2019 eu entro do UNAIDS, claro que tive algumas passagens também, né, depois desse trabalho como funcionária pública do Estado de São Paulo, também trabalhei no setor privado, no Hospital Albert Einstein, e depois cheguei no UNAIDS. Depois de tudo que vocês ouviram, a verdade é que se dependesse do Estado, ela seria só mais uma estatística, como tantos outros corpos marginalizados todos os dias. Então a gente fica muito feliz que a Ariadne possa contar a sua história como doutora. E hoje o UNAIDS faz parte disso. O UNAIDS, ele é um programa conjunto, né? Ele foi criado pelo ECOSOC, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, em 1996, quando a gente já tem a experiência clara de que a AIDS tinha um enfoque muito grande naquilo que a sociedade não lidava muito bem, que era a sexualidade. Através da sexualidade das pessoas, nas primeiras décadas da AIDS, a população, principalmente, né, de homens que fazem sexo com outros homens, população gay e pessoas trans e travestis, foram demonizadas, culpabilizadas pela própria doença, pela doença que as atingia, que as matava, e elas eram as culpadas pela grande mídia, né? Então, várias instituições que deveriam combater o estigma e a discriminação desde essa época fomentavam com ideias, às vezes, né, religiosas sobre a culpa de estar sendo, né, infectada por HIV ou morrendo de AIDS, o que a gente sabe que é ilógico, né? Vírus nenhum escolhe pessoas para infectar. Vírus é um organismo vivo que precisa de um hospedeiro. E esse hospedeiro, ele vai se expor a uma condição de risco e aí se infiltra dentro do organismo desse hospedeiro e começa a se replicar. É o processo de qualquer vírus. Ele não escolhia, eu só vou infectar homossexuais, eu só vou infectar pessoas trans. Não, e foi muito importante na década de 90 surgirem pessoas como Sandra Breyer, como Cazuza, que eram pessoas públicas e tinham uma visibilidade muito grande e podiam falar da AIDS para retirar o estigma. Algo que deveria ser feito também por grandes instituições, mas que demorou para ser feito. E aí a gente teve um apoio, um esforço, né? Acho que a principal forma de lutar contra a AIDS foi juntar atores muito importantes nessa luta. A Madonna, que cria algumas músicas em homenagem aos seus amigos que morreram de AIDS e que também tinham aí essa condição de vulnerabilidade e discriminação deflagrada nas suas vidas cotidianas, e outras pessoas, outras personalidades como a princesa Diana, que no auge da sua realeza se dispunha a cuidar de pessoas, a olhar para essas pessoas e a fomentar a discussão sobre HIV/AIDS numa lógica não discriminatória. Então, essas pessoas, elas fortaleceram uma resposta mundial e o UNAIDS é criado, então, dentro desse escopo, para tentar combater o estigma e a discriminação com enfoque nos direitos humanos, que é o mandato de qualquer agência das Nações Unidas, né? E aí a gente consegue juntar 11 agências que são nossos co-sponsors, né? Para cada uma delas olhar para a AIDS sobre um aspecto próprio dos seus mandatos. Então, a gente tem o Unesco e o Unicef que olham para a infância e adolescência sobre o olhar da necessidade de falar sobre as questões de gênero, sobre as questões, né, que afetam a discriminação de crianças e adolescentes. A gente tem OPAS, a OMS, que cuida da parte biomédica de saúde, apoiando os países a terem respostas mais eficazes. A gente tem
Acnur, que faz uma resposta aos refugiados, buscando para essas pessoas refugiadas, migrantes e apátridas, também direito fundamental à saúde e outros direitos fundamentais. A gente tem também o UNFPA, que cuida da saúde sexual e reprodutiva de mulheres e meninas no mundo todo. Cada uma delas tinha um mandato específico e podia incluir HIV/AIDS dentro dos seus mandatos para conseguir combater o estigma e a discriminação. Então, o programa conjunto se forma e a gente começa a primeira experiência de uma resposta interseccional, de uma resposta transversal, em que os direitos humanos é o catalisador de todas as outras ações, sejam elas de educação, de saúde, de direito, todas elas estavam fundamentadas nos princípios fundamentais do direito humano. Por falar em direitos humanos, as políticas de saúde pública do Brasil são referências no mundo inteiro. Acho que o Brasil ele é uma resposta vanguardista e uma resposta exemplo para o resto dos países, principalmente por causa do SUS. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ele existe modelos parecidos, mas não com a mesma frequência nos outros países. Países em desenvolvimento precisavam copiar uma resposta como essa, porque a desigualdade que os afeta coloca principalmente as pessoas mais vulneráveis para fora do direito humano, para fora dos direitos à saúde. E se a gente não tiver um olhar de saúde que coloque o dinheiro como uma outra questão, né? Uma questão que a gente não pode colocar na conta das pessoas, né? A questão do tratamento, a disponibilidade da medicação. Não, ela precisa ser uma responsabilidade dos estados. Eu acho que o Brasil ele é um exemplo principalmente por conta disso, e a gente tem vários outros exemplos. Eu acho que a gente também conseguiu demonstrar ao longo dos anos o quanto a gente tem avançado nessa resposta, né? O Brasil ele conseguiu eliminar ou substituir praticamente todas as leis que de alguma forma impossibilitavam ou criavam barreiras de acesso para pessoas vivendo com HIV. Então, até mesmo uma que foi substituída recentemente com com muito esforço da sociedade civil, que foi a questão do planejamento familiar. Até bem pouco tempo atrás, era necessária a autorização do marido para fazer o planejamento familiar e fazer laqueadura em mulheres. São condições que não cabem mais no mundo de hoje. A gente precisa ter consciência de que nossos instrumentos todos, né, legais, tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como a Constituição Brasileira, a Constituição Federal, que também colocam que todas as pessoas são iguais perante a lei, a gente precisa realizar o direito primordial de ser igual para o país. O que é ser igual? É ter oportunidades iguais, é não ser embarreado de acesso a medicação, acesso à consulta médica, acesso por medo do estigma e da discriminação. E isso tudo só se fundamenta quando a gente pode falar sobre estigma e discriminação e a causa raiz desses estigmas de forma aberta. E a gente tem conseguido fazer isso hoje em dia com muito mais eficácia do que nos últimos anos, pelo menos aqui no Brasil. Acho que esse é um ganho gigantesco e a gente precisa dessa última milha que precisa ser conseguida, porque hoje em dia a epidemia nos mostra que são as pessoas afetadas por essa discriminação, por esse preconceito estrutural que não consegue ainda reduzir novas infecções ou cuidar, né? Ou estar estável, aderir ao tratamento e continuar, ter uma vida saudável. E muito está relacionado também aos problemas de saúde mental relacionados ao estresse de minoria. E estresse de minoria, ele serve para a população LGBT, ele serve para a população negra, ele serve para a população indígena, não porque sejam minorias, se juntar todo mundo, sim somos maioria. Mas o problema é que o olhar dos outros sobre uma minoria faz com que essa
população se torne menos destinatária das políticas públicas e dos direitos que a gente tanto luta para que se efetivem. Então, esse é o cenário brasileiro atual. O Brasil é o maior país da América do Sul. Apesar de termos boas políticas de saúde pública, precisamos garantir que elas funcionem para todos, o que não é tão simples. Além das iniciativas governamentais, existem também as iniciativas não governamentais, como o programa Fast Track Cities do UNAIDS. Fast Track Cities é uma das estratégias do UNAIDS, né? Na verdade, ela é uma estratégia criada pela IAPEC, UNAIDS e ONU Habitat, né? Que foi, através da Declaração de Paris, a aceleração das respostas nas cidades. A gente viu primeiro, né, mundialmente, que onde estavam os maiores centros e a maior densidade populacional era onde o vírus tinha mais chance de se espalhar. E a gente precisava fomentar que essas cidades, esses prefeitos, né, essa resposta fosse muito mais direcionada para o nível local, onde a gente poderia incidir em estigma e discriminação, né, do que no nível global. Essa é uma das estratégias, né? O escritório brasileiro, em 2020, no meio da pandemia, a gente precisava continuar trabalhando e precisava continuar fomentando essas políticas públicas, e a gente criou uma estratégia inovadora aqui no UNAIDS Brasil, que era juntar atores políticos, atores que fazem parte dessa resposta. Então, gestores públicos, o legislativo local e a sociedade civil. Para quê? Para que a gente pudesse fortalecer o advocacy da sociedade civil baseado em dados, baseado em evidência, mas não baseado em evidência com base no que era nacional, e sim no que era local. Então a gente podia fazer análises específicas do município que a gente estava falando, para que tanto vereadores quanto também a sociedade civil pudesse cobrar. O UNAIDS estabeleceu metas globais para todos os países membros da ONU. O objetivo é reduzir as desigualdades sociais no tratamento e na prevenção da epidemia de AIDS em todo o mundo. Eu estou falando da Agenda 2030. Vamos falar das metas globais primeiro, né? O UNAIDS, ele teve uma reunião de alto nível. Como eu falei, né? O UNAIDS, ele é criado pelo Conselho de Segurança da ONU. Então, a gente tem um programa conjunto, e nas reuniões, como eu falei, a mais importante, que é a junta de coordenação, onde a gente junta todos os países membros para decidir como vai ser a resposta à AIDS nos próximos anos, a gente estabeleceu metas claras. Primeiro, aquelas tão conhecidas, né, de todo mundo, o 90, 90, 90, agora ficou 95, 95, 95, e são metas de tratamento. Essas são metas biomédicas, né, que podem ser facilmente atendidas quando o serviço de saúde está munido aí de todos os sistemas de informação que possibilitam entender quantas pessoas vivendo com HIV existem no seu município, quantas pessoas vivendo com HIV já estão em tratamento, foram diagnosticadas e estão em tratamento. E quantas pessoas que estão em tratamento conseguiram uma supressão viral. Isso tudo porque hoje em dia a medicação é eficiente, a gente consegue quebrar a cadeia de transmissão. Se uma pessoa vivendo com HIV tiver hoje acesso ao tratamento e com menos de 6 meses tomando a medicação da forma como é prescrita, ela tem a supressão viral adquirida. Ou seja, essa pessoa ela passa a não ter mais que recear os relacionamentos afetivos. Isso tem um impacto gigantesco na saúde mental e na qualidade de vida das pessoas. É muito importante que a gente dissemine as informações que estão sendo ditas, né? O risco de infecção de uma pessoa vivendo com HIV, com carga viral indetectável, é 0. Não existe risco de infecção. A gente não pode mais admitir que as pessoas falem assim, mas não existe mais. São 26 anos de evidência científica comprovando isso. A gente teve pesquisas do tratamento como prevenção, teve pesquisas de diversos protocolos com as mais diversas nuances. Então, até com tratamentos que não estavam sendo uma adesão completa, a gente também tinha supressão viral. Então, a medicação é realmente eficaz. E a gente aconselha que todas as pessoas que vivem com HIV possam se fortalecer para conseguir entrar no serviço de saúde, aderir à medicação e priorizar a própria
vida. E tem também a Agenda 2025, ano que vem. A meta é reduzir as desigualdades que ferem os direitos humanos de pessoas vivendo com HIV e AIDS. Eu vou falar agora das outras metas, né? Eu falei das metas de tratamento, essas implicam somente no serviço de saúde e no campo da saúde. A gente tem metas específicas para direitos humanos, que são os 10-10-10. Que seriam os 10-10-10? É a eliminação de leis discriminatórias, é a possibilidade de fortalecimento das ações contra estigma e discriminação, é a possibilidade de utilizar mecanismos como a cultura, como o direito humano, para fomentar uma cultura de não estigma, de não discriminação e de zero tolerância a qualquer ação discriminatória que inviabilize o tratamento das pessoas, né? Então essas metas 10-10-10, elas são um mecanismo de ação global, onde a gente faz o advocacy global, por exemplo, a campanha Not a Criminal, que foi, não são criminosos, as pessoas vivendo com HIV não são criminosas, mas ainda existem países que criminalizam o amor, o afeto entre pessoas do mesmo sexo. Existem países que sequer admitem que pessoas com identidade de gênero oposta ao gênero com o qual ela foi reconhecida na infância existam para os países. E a gente precisa lutar contra isso. Enquanto a gente não tiver a saúde de todos garantida, ninguém estará a salvo. A gente teve a experiência da pandemia da Covid-19, que nos mostrou que a resposta precisa ser coordenada, precisa ser global e não pode excluir ninguém. Porque uma única pessoa que tenha sido excluída nesse processo, ela pode sim devolver de novo essa cadeia de transmissão todo um problema de saúde mundial. Então, a gente precisa cuidar do direito de todas as pessoas para que a gente consiga eliminar a AIDS como uma ameaça à saúde pública até 2030. Até 2025, a meta 10-10-10 é de que menos de 10% dos países que têm, né, a resposta ao HIV, dos países membros, tenham leis que discriminem pessoas ou grupos mais afetados pela epidemia. E temos a meta, que eu acho que é uma das metas mais importantes, que é a 30-60-80, que ela vai justamente buscar fazer algo para alcançar essa última milha. E aí eu vou fazer um comentário que é muito importante a gente contextualizar. Indígenas, a gente não tem dados sobre HIV em indígenas. No entanto, a gente tem a experiência de diversos outros países do quanto o processo colonizatório feriu direitos humanos, feriu a possibilidade dessas pessoas de terem acesso a qualquer tipo de direito fundamental, como a saúde. Quando a gente olha para os dados brasileiros, a gente vê que existe um gap muito grande. A gente precisa fazer alguma coisa. Indígena não é novidade. Eles já estavam aqui antes de chegarmos. E a gente não tem dado. São 40 anos de epidemia. Pessoas negras, pessoas pretas e pardas têm aumentado a infecção, ao passo que pessoas brancas têm reduzido sustentavelmente. Nesse momento, acho que a mensagem clara é: se a gente tem uma epidemia que está sendo controlada somente para pessoas brancas e para pessoas racializadas e que tenham alguma diferença étnica, a gente ainda não tem um controle adequado. Então, realmente, a gente tem problemas estruturais que devem ser combatidos com a força que direito humano tem, que é, primeiro, proporcionar para essas pessoas o direito à saúde seja prioritário. A meta 30-60-80 diz que organizações de base comunitária, organizações da sociedade civil e ONGs que sejam lideradas por pessoas que façam parte das populações-chave e que saibam dos problemas daquela população, são mais efetivas em diagnóstico. Então, tem várias possibilidades, A gente tem o diagnóstico feito através de fluido oral. Essas organizações podem ser treinadas para fazer seus diagnósticos e assim conseguir, através da competência cultural que a gente não tem ainda espalhada nas universidades, que formam nossos profissionais de saúde, num país tão miscigenado e tão diverso como o Brasil, como é que a gente não tem uma disciplina obrigatória chamada competência cultural? Porque a gente tem várias culturas diferentes coabitando o mesmo país. E a gente precisa saber lidar de forma respeitosa, garantindo os direitos dessas pessoas com as culturas que as desenvolveram.
E a gente precisa fazer isso. Cada vez mais que a gente olha para o gap que falta, a gente sabe que somente organizações lideradas pela comunidade que é mais afetada, a gente vai conseguir chegar nessa última milha. É reconhecendo que o problema estrutural do racismo e o problema estrutural da violência baseada em gênero tem causado problemas absurdos e difíceis de serem controlados, como, por exemplo, a violência baseada em gênero que a população indígena tem sofrido. O estupro de crianças, o estupro de meninas é algo gravíssimo, mas que volta e meia volta para os jornais. E sempre a narrativa também ela vai para um lugar que não é o lugar de proteger as vítimas. A gente precisa mesmo falar sobre essas coisas. A gente precisa mesmo apoiar que direitos humanos sejam realizados para todas as pessoas. Agora vamos falar da transmissão vertical do HIV, que é quando o bebê já nasce com o vírus, transmitido pelos pais. A gente falou mais sobre esse tema no 3º episódio da primeira temporada. Se você não ouviu ainda, vale a pena voltar e ouvir. No ano passado, 37 cidades brasileiras receberam um certificado de eliminação da transmissão vertical. Ou seja, nessas cidades, nenhuma criança mais nasce infectada. A maioria desses municípios fica no Sudeste ou no Sul. Já na região Norte, apenas 2. No Nordeste, somente 1. E no Centro-Oeste, então, nenhum município. Esses dados mostram as desigualdades regionais. As desigualdades regionais, elas têm que ser vistas do ponto de vista estrutural de políticas de proteção social. Aonde a gente teve um maior desenvolvimento, foram criadas periferias. Essas periferias são os lugares para onde as pessoas mais pobres são jogadas. E essa forma como as cidades se estruturam, ela ainda fomenta essa desigualdade. Então, uma pessoa que leva 2 a 3 horas para ir da sua casa para o trabalho e mais esse período para voltar, ela tem, uma necessidade de um cuidado diferenciado. Como é que essa pessoa vai dizer pro patrão ou que vai precisar se ausentar do trabalho por um dia ou se ausentar do trabalho por algumas horas para ir no centro médico? Ela muito provavelmente também está muito longe do centro médico. Qualquer atendimento médico faz com que ela precise ir até o centro para conseguir um atendimento médico. É muito mais difícil ela ter ali à disposição. Ao mesmo tempo que a gente tem também cenários muito particulares em cada região do Brasil. Então, é muito difícil falar de desigualdades regionais quando o Brasil é tão gigante e que tem tantas nuances que a gente não consegue criar uma solução única que vá servir para todo mundo. Ela precisa ser centrada nas pessoas. Ela precisa, principalmente, escutar as pessoas desses lugares e assim fazer com que essas pessoas tenham aí a chance de ter acesso, de ser ouvidas, de dizer o que elas precisam, né? Foi ouvindo as pessoas que a gente conseguiu que novas tecnologias de inovação em transporte fossem utilizadas em São Paulo. A gente tem um sistema de transporte público que possibilita que pessoas mais pobres tenham também a chance de chegar nos grandes centros. São soluções como essas que vão muito além da questão de saúde, que precisam ser olhadas. E quando a gente fala de saúde sem olhar para todas as condições estruturais da desigualdade, a gente ainda está deixando muito a desejar no aspecto do direito humano, de direito fundamental à saúde. E não para por aí. Também existem muitas diferenças entre as áreas urbanas e as áreas rurais que atrapalham na adesão ao tratamento. As áreas urbanas ainda concentram o maior número de infecção, no entanto, as áreas rurais são aquelas que apresentam o maior índice de abandono de tratamento ou de diagnóstico tardio. Isso porque a disponibilidade de testes e tudo mais ainda não é a mesma coisa nas áreas urbanas e nas áreas rurais. Então, disponibilidade é um problema. Um outro aspecto muito importante que acho que a gente também precisa falar sobre isso é sobre cultura. Qual é a cultura dos grandes centros e qual é a cultura rural? A cultura rural, ela consegue entender a diversidade humana da mesma forma que nos grandes centros? Essa diversidade cultural, ela é respeitada?
em cidades onde a gente tem tanto a questão rural, né? As cidades que foram construídas dentro do ambiente rural ou que foram construídas dentro de uma lógica ainda muito copiada, né? Do processo colonizatório, com a base, né? Na religião, as casas são construídas em volta de uma igreja e tudo mais. Isso cria uma estrutura hierarquizada, né? Essa cultura hierarquizada é o que fomenta a violência baseada em gênero, é o que fomenta a homofobia, é o que fomenta a transfobia. E a gente precisa também fazer com que essas pessoas tenham acesso à informação e que possam entender que todo aquele ódio direcionado a essas pessoas, na verdade, vem de um outro lugar, vem de um lugar de culpa, vem de um lugar de não compreender a si mesmo e de uma repressão muito grande. As pessoas mais velhas, porque a gente também tem o conflito geracional, as pessoas mais velhas tiveram uma repressão sexual muito grande. Elas vieram da década de 80, de 60, e essa é a década da repressão sexual que coincide também aqui no Brasil com a época da ditadura. É importante fazer essas conexões porque a gente começa a entender um pouco mais de contexto. E depois a gente tem uma ampliação dos direitos, né? E a gente começa a falar mais sobre sexualidade, a AIDS fomenta essa questão, né? De a gente discutir estigma e discriminação e parar de culpabilizar as pessoas em função de sua sexualidade. Todo mundo tem uma, né? E muitas pessoas simplesmente aprendem que não podem falar sobre isso, né? E aí, quando a gente vê as desigualdades, elas são somadas, elas são sinérgicas ao conflito geracional, às desigualdades entre rural e urbano, todas essas desigualdades elas são sinérgicas e elas produzem então um outro efeito, um efeito de realidade, uma realidade criada. É uma realidade que a gente já fala, né, de cosmovisão. As pessoas elas só conseguem entender o que elas têm cognição para entender. E quando você não tem a possibilidade de conhecer humanamente as pessoas que você discrimina, dificilmente você vai olhar para elas como humana. Se você não convive, não trabalha com elas, não tem a possibilidade de levá-las para jantar dentro da sua casa ou de tomar um café sem o medo de ser discriminado porque está do lado de uma pessoa trans, você vai continuar demonizando, porque demonizá-la te deixa imune de ser demonizado. Então, são várias questões de estigma e discriminação que fomentam as desigualdades regionais, as desigualdades sociais em todos os aspectos. E a gente precisa falar sobre isso porque é a raiz do nosso problema. Para as pessoas vivendo em áreas remotas do país, as principais barreiras são a distância e a dificuldade de deslocamento, onde não basta chegar à informação, tem que chegar também os serviços de saúde. Eu acho que a gente tem umas experiências assim fantásticas que foram referência no mundo todo. Por exemplo, o ministro Padilha, na época que ele era ministro da Saúde, ele cria aquele navio, que é um barco gigante, né, da saúde. E ele possibilita para as comunidades ribeirinhas, né, principalmente aquelas da região amazônica, o rio é do tamanho de um mar, né? Na verdade, não é do tamanho de um mar, mas você quase não consegue ver o outro lado. Então, como é que a pessoa vai fazer a travessia desse rio se ela tem a casa dela desse lado e qualquer outro serviço de saúde público esteja do outro? Então ele cria essa ideia inovadora, fantástica, e a gente precisa disso. A gente precisa de ideias inovadoras, de possibilidade de fortalecer, por exemplo, os distritos de saúde indígena, os DICEI. Os DICEI, eles são lugares apropriados culturalmente para o atendimento de pessoas indígenas. No entanto, a gente precisa fortalecer que essas instituições, que esse sistema também seja fomentado de novas tecnologias. Porque senão a gente cria novas tecnologias e acredita que elas sejam disponíveis somente para os centros urbanos e nunca consegue levar essas novas tecnologias ou até mesmo alavancar o uso dessas novas tecnologias em ambientes rurais, em ambientes mais afastados, como comunidades ribeirinhas, campineiras e todas as outras comunidades que se formam. O Brasil é gigante e a gente precisa olhar para todos a partir do olhar centrado na pessoa. Quando a gente olha para as populações-chave, eu acho que é importante dizer isso. Quando a gente olha para
população-chave. Quais são as populações-chave hoje no Brasil? Gays e outros homens que fazem sexo com outros homens, 18,4% é a prevalência entre essa população, quase 20%. Cada 10, 2 vivem com HIV. A gente tem pessoas que usam droga. As pessoas que usam droga também, elas precisam de cuidados específicos, principalmente relacionados à redução de danos. Por quê? Porque o diagnóstico, depois de feito, ele tem um outro desafio, que é o desafio da dependência de drogas, do uso de substância, concomitante à necessidade de uma medicação que tem que ser tomada diariamente e que precisa de alimentação, que precisa de uma rotina, que precisa de uma série de coisas que a pessoa, quando faz uso de substância, pode ou não ter. E a gente precisa olhar para isso. Então, as mulheres trans e travestis, a gente precisa olhar para isso. A gente tem uma prevalência de quase 30%. Os estudos do NUDES, que são utilizados hoje pelo Ministério da Saúde para falar de prevalência de população trans, eles variam em torno de 16,9% até 36,7%. Por que a população trans poderia nos ensinar, de alguma forma, como que a resposta ao HIV possibilitou que populações trans ascendessem em todas as áreas? Pensa daqui 30 anos atrás. Quem eram as pessoas trans que você conhecia? Roberta Close, Thelma Lippe, Rogéria? E hoje, quem temos de pessoas trans? O lugar que elas ocupam é o lugar da comédia? É o lugar do objeto sexual? Ou é o lugar de liderança? Como que isso foi possível? Foi possível porque, primeiro, havia um movimento tentando retirar pessoas trans do HSH, porque a gente sequer era considerada pessoas trans para os dados do HIV/AIDS. Depois, com muita luta, conseguimos colocar que pessoas trans têm outro cuidado, é outra questão, precisa de um tratamento diferenciado. E aí a gente, com a prevalência, né? A gente tentando entender como funcionava aquela população, a gente começou a dar visibilidade para essa população. Aqui no Brasil, a visibilidade trans é uma das iniciativas do movimento social que foi apoiada pelo Ministério da Saúde, pelo Departamento de AIDS da época, em 2004, que conseguiu fazer a visibilidade trans. Pessoas trans existem muito antes da gente poder sonhar. O primeiro relato de cirurgia transgenitalizante, ele acontece em 46 depois de Cristo. 46 depois de Cristo. Já existia pessoa trans e já existia cirurgia para a pessoa trans, que é o caso do escravo Esporos, que foi cirurgiado porque ele tinha uma aparência muito, muito próxima da esposa Sabina do imperador Nero, que tinha assassinado sua própria esposa. Claro, a história é horrível, horrorosa, mas é um registro histórico da nossa existência. Levou 3.000 anos, 2.000 anos, para a gente conseguir o direito à resistência, a ser reconhecido como indivíduos numa sociedade. É esse o nível de apagamento que a gente tem quando a gente não vai atrás de entender quais são as características específicas de necessidades que aquela população que a gente quer apoiar tem. É ouvindo, é escutando. Antes do programa municipal, que é um programa referência no mundo, o Programa Municipal de AIDS de São Paulo é referência no mundo. Hoje em dia, 40% da distribuição de PrEP do Brasil se dá em São Paulo. Isso é dado de efetividade das ações, de prevenção. Por isso que São Paulo conseguiu sustentavelmente ir reduzindo o número de infecções constantemente. Brenda Lee é uma das minhas grandes inspirações nessa época que eu fazia acompanhamento, né, da questão do uso de drogas e estava limpa já. Eu fazia parte de um movimento de visitar organizações, instituições e tudo mais. E eu frequentava a Casa Brenda Lee quando ainda existiam acolhidas lá. No entanto, Brenda Lee já tinha morrido. A casa dela continuou sendo o único lugar de acolhimento na década de 90 para pessoas como eu. Uma vez eu tive na Casa Brenda Lee com pessoas que estavam lá que não eram só pessoas trans. Tinham várias pessoas, tinha pessoas héteros, tinha pessoas gays, tinha
todas as pessoas vivendo com HIV, tinham diversos problemas relacionados com o uso de substância e tudo mais. E eu estive lá. E eu me lembro de 2 pessoas trans estarem emocionadíssimas de ver uma outra pessoa trans numa condição de não vulnerabilidade e dizendo que existe esperança. Esse é o cenário. É daí que a gente se vê e se desenvolve. Tem diferença também entre as populações mais vulneráveis. Existem as populações-chave e as populações prioritárias. Pode ser que uma pessoa em uma situação de maior vulnerabilidade faça parte dessas 2 populações, estando mais exposta do que outras pessoas. Vamos falar de chave. Populações-chave quem são? Populações-chave são homens que fazem sexo com outros homens e outros gays, né? Gays e outros homens que fazem sexo com outros homens, mulheres trans, profissionais do sexo, trabalhadoras sexuais e pessoas que usam droga. São essas as populações-chave. Prioritária são as condições que vulnerabilizam, principalmente essas populações-chave, a terem menos acesso, em função dos seus direitos serem negados. Então a gente tem população negra, população indígena, jovens e população em situação de rua. A gente sabe que HIV e AIDS não tem cara, mas muitas vezes tem endereço, cor e até mesmo faixa etária, como a população jovem, por exemplo. Na região Nordeste, a gente tem, principalmente, né, em termos de vinculação, a taxa de vinculação na região Nordeste é de 86%. Isso quando comparado ao dado, né, de TARV do Ministério da Saúde, ainda está um pouquinho melhor na taxa de vinculação. A grande questão que tem na taxa de vinculação da região Nordeste são pessoas mais jovens, pessoas negras e mulheres cis usuárias de droga. São as pessoas que menos têm acesso à medicação. A gente tem outros dados também de população jovem que acho que são interessantes de serem comentados. Como, por exemplo, quando a gente olha para os desfechos, né, de um estudo recente que fala sobre o uso do programa Bolsa Família na adesão à medicação antirretroviral, a gente percebe que as pessoas que estavam cadastradas no CadÚnico e recebiam algum tipo de benefício social tinham menos chance de evoluir para AIDS, 55% mais chance de evoluir para AIDS as pessoas que estavam em extrema pobreza e não tinham acesso a programas sociais, e 99% mais chance de morte relacionada à AIDS. Então, quando a gente fala da região Nordeste, a gente tem claro a necessidade da proteção social como mecanismo de fortalecimento dos programas de saúde. Porque sem proteção social, essas pessoas têm que fazer difíceis escolhas do tipo, eu uso os R$4,50 que eu tenho no meu bolso para comprar pão para os meus filhos ou para pegar o ônibus que vai para a cidade. E uma mãe dificilmente vai pegar o ônibus para a cidade. A falta de educação sexual em casa e nas escolas tem um impacto muito grande nas taxas de infecções por HIV e AIDS entre os adolescentes. A gente tem, sim, um impacto muito grande da falta de educação sexual nas escolas, na discriminação. Hoje em dia, estudos demonstram que os homens têm se tornado mais conservadores e as mulheres mais feministas. Por quê? Isso também é mais um sinal do quanto a gente está se dividindo enquanto população. Privilégios, depois que a pessoa sabe que os tem, e se ela percebe os privilégios que tem, ela tenta de alguma forma proteger para não perder esses privilégios. Então, quando a gente fala de machismo, é importante também tocar nessa ferida. A gente precisa falar do quanto o machismo coloca a culpa sempre na mulher ou na figura feminina, e isso fomenta também a homofobia, a transfobia. Em função de essa violência baseada em gênero ou na percepção do gênero por essas pessoas, colocarem eles num lugar de superioridade em relação aos demais. Isso significa que a população LGBTQIAPN+, também precisa de olhares aprofundados para estratégias de prevenção mais eficazes. A gente tem desde 1990 diversos estudos que comprovam que a educação entre pares é a forma mais eficaz de produzir efeitos positivos na população LGBT. Isso porque também está provado que LGBTs, em função de todo o estresse de minoria que tem, criam uma cultura própria. Essa cultura própria, ela
une, ela fomenta a união, ela fomenta a comunhão entre essas pessoas. E a gente dificilmente, com as estratégias que são baseadas sempre numa lógica utilitarista e cartesiana, né, de disponibilidade de medicação, a gente acha que é só logístico. Não, não é só logístico. Vai muito além da logística. A logística é importante? É essencial, fundamental, mas qual é o trabalho técnico para se alcançar a população LGBT? Educação de pares. É fortalecer para que sociedade civil, movimentos LGBT tenham informação suficiente e lutem contra o estigma relacionado à AIDS. Não dizer, a gente tem visto cada vez mais, né? A população falando assim, para de associar HIV/AIDS com LGBT, isso causa mais estigma, causa mais discriminação. Não se combate discriminação dessa forma. Não se combate discriminação dessa forma. A gente tem que bater no peito e falar assim, se o problema está me afetando de forma mais severa do que nos outros, preciso fazer alguma coisa para proteger a minha e a minha comunidade. É isso que elimina estigma e discriminação. Não fazer negação. Negacionismo a gente já tem de monte. A gente tem muito negacionismo. A gente não pode atribuir esse negacionismo a nós, simplesmente pelo fato de a gente não querer um estigma mais associado à nossa vivência, à nossa história, à nossa forma de viver. A gente precisa entender que esses estigmas foram criados na década de 80 e a gente ainda não fez algo de efetivo, de união, como foi feito pelas lésbicas na década de 80, que foram as principais precursoras do movimento de HIV/AIDS no mundo, que cuidavam das pessoas, das outras pessoas. Os movimentos se fortaleciam porque havia união. Eles sabiam que o estigma relacionado à AIDS seria um estigma adicional, mas eles precisavam enfrentar isso e precisavam garantir a vida dos seus. A gente precisa entender que, na lógica desenvolvimentista que temos hoje, né, a gente ainda é um número das políticas públicas. E a gente só consegue ser humano para as nossas comunidades. Então, que a nossa comunidade lidere a nossa resposta. É o que fala a meta 30, 60, 80. Se tratando da população negra, não tem como não falar sobre o racismo estrutural e sobre o quanto a desigualdade socioeconômica acelera a incidência de casos de HIV e AIDS entre as pessoas negras no Brasil. Os dados do IBGE já demonstram que a gente nunca superou o período colonizatório, que a gente simplesmente foi tratando isso de forma muito privilegiando, né, os colonizadores e proporcionando para as pessoas que um dia tiveram as suas vidas colonizadas a sua própria sorte. Deixamos elas a sua própria sorte. Deixá-las a sua própria sorte, acho que eu não quero fazer nenhum tipo de comparação, mas eu acho que pessoas extremamente marginalizadas vão entender perfeitamente o quão cruel é o racismo. O racismo, e ele foi equiparado à homotransfobia, justamente porque é a forma como a sociedade recebe elementos sócio-históricos para produzir discriminação e inferiorização de populações específicas em função de sua cor, em função de seu gênero, em função de qualquer outra característica. Cientistas usam o nome othering para explicar esse fenômeno. O othering, que é o mesmo fenômeno que cria o racismo e que fomenta a discriminação, é o fenômeno que causa as guerras. Então, é esse o entendimento que a gente precisa ter quando se fala de racismo, quando se fala de estigma e discriminação. É algo tão perigoso que pode fomentar até guerras. Porque quando você fala de uma população específica, como se ela fosse menos humana do que o resto da população, você cria um inimigo comum. Esse inimigo comum, ele passa a ser o responsável, o culpado, por todas as mazelas que todo ser humano vive. Todo mundo vai ter problema, todo mundo vai ter dificuldade. Agora, é do humano querer ter alguém para culpar. Quando a gente tira a responsabilidade de quem tem responsabilidade e joga isso para uma comunidade extremamente vulnerável, facilmente a gente tem um conflito formado, né? Então, é por isso que a gente precisa trabalhar muito a questão do racismo. Acho que
A gente tem hoje uma experiência maravilhosa que é o presidente Lula pedindo para a ONU criar o ODS 18. A gente já está trabalhando na criação do ODS 18, que é realmente fundamentar a nossa luta contra o racismo no cenário global. E acho que esse é um dos pontos. A gente tem que entender que a falta ou a desigualdade socioeconômica que atinge a população preta e parda, ela é a falta de reparação histórica do processo colonizatório que a gente nunca fez. Para as comunidades quilombolas que sobreviveram aos processos civilizatórios, as estratégias precisam se adequar aos modos de vida, não o contrário. Senão, a gente só estaria reproduzindo mais uma vez os métodos colonizadores. A gente recentemente implementou um trabalho maravilhoso, né, com uma comunidade de Maragogipe, uma comunidade quilombola tradicional de mais de 70 anos. Essa comunidade, ela tem também uma série de crianças e adolescentes. Ao adentrar a comunidade, né, foi uma organização não governamental liderada por uma pessoa negra que adentrou na comunidade, levou profissionais do Ministério da Saúde, profissionais do Serviço de Saúde local para conversar. A gente teve uma das experiências mais ricas em termos de trabalhar os mais diversos pontos. A gente teve oficinas com meninas, adolescentes, que falaram sobre abuso sexual, falaram sobre exploração sexual, falaram sobre várias coisas que estavam diretamente relacionadas a esse estigma estrutural, essa discriminação estrutural que atingia essa comunidade. A gente falou sobre as pessoas mais velhas ensinarem as pessoas mais novas do quanto era importante fazer o cuidado em relação ao estigma e à discriminação e a saúde mental dessas pessoas ser fortalecida em função desse estresse de minoria. Então a gente tem trabalhos muito bons. O UNAIDS, ele não é o governo brasileiro, então a gente não cria políticas públicas, a gente pode até apresentar projetos pilotos, mas quem cria política pública é o governo brasileiro, é o Estado, né? A ONU, ela pode estar presente em qualquer estado, né, do mundo, estado no sentido de país do mundo, sempre com um apoio específico à resposta desse país. A soberania e a responsabilidade sobre o cuidado dessas pessoas é do país. O UNAIDS pode dar apoio, a responsabilidade é do país. A gente mostrou, dá para fazer. Foi feito, estava lindo. A gente teve resultados muito bons. Agora a gente espera que essas ações como essa se tornem políticas públicas. Outro grande desafio do Brasil nas políticas de saúde pública é reparar o apagamento histórico e o genocídio das populações indígenas. O trabalho que o UNAIDS faz é justamente esse, né? É entender quem ainda foi deixado para trás. Não deixar ninguém para trás é o lema da ONU, mas o UNAIDS usa isso para entender, através da epidemia de AIDS e dos status de AIDS, quem foram as populações que mais foram deixadas para trás. Geralmente, elas apresentam grande prevalência, como a gente já pôde ver aqui. E para a comunidade indígena, a gente tem uma ação que é multiagencial, coordenada com o Ministério Público do Trabalho, que faz um trabalho incrível de devolução e de reparação histórica, principalmente com termos de ajuste de conduta para empresas que fazem, né, alguma ação discriminatória ou de violação de direitos humanos, e o termo de ajuste de conduta se reverte em dinheiro de implementação de projetos nas comunidades indígenas. As comunidades que a gente tem trabalhado hoje são Pancararu, Guarani Kaiowá e Pataxó, é isso? São muitas comunidades. E a gente tem percebido muita abertura das comunidades indígenas para entender de que forma a gente pode apropriar-se culturalmente. Eu não vou falar nem a gente, eu vou falar de que forma a população indígena pode apropriar-se dos nossos avanços biomédicos e adaptar culturalmente à sua população. Não é feito por nós, é feito pela comunidade. O trabalho do UNAIDS, ele não é feito pelo UNAIDS, ele é feito pelas pessoas mais afetadas. São as pessoas a quem servimos que fazem a diferença no resultado final. Os profissionais do sexo, seja nas ruas ou nas plataformas online,
encontram ofertas para gerar renda, mas sem nenhuma regulamentação da categoria ficam ainda mais vulneráveis. A gente enfrenta hoje um desafio que é do modelo atual, né? Então, o modelo atual, ele possibilitou não apenas, né, a uberização dos trabalhos de base, né? A gente chama de uberização, mas é feio falar isso. Essa retirada dos direitos, essa plataforma, né, também é usada no trabalho sexual. Então, a gente tem várias plataformas específicas que fazem, né, a divulgação de pessoas, mas que não usam, não são orientadas a fazer, por exemplo, um trabalho de educação, de psicoeducação sobre infecções sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS. Esse é o trabalho mais próximo de todas as pessoas. Hoje em dia todo mundo tem um celular e tem a possibilidade de olhar para o trabalho sexual que está hoje como em formato de cardápio. No entanto, a gente ainda tem as pessoas extremamente vulneráveis que vão para a pista fazer o trabalho sexual e se colocam em situações de risco, de vida. Porque nesses lugares onde essas pessoas trabalham, né, onde elas fazem o trabalho sexual, geralmente elas estão muito expostas a crimes de ódio, a linchamento público, porque a gente ainda vive numa sociedade que tenta colocar na conta do vulnerável a vulnerabilidade que todo mundo né, colocou sobre ela. E a gente também precisa ter estratégias de proteção dos direitos dessas pessoas. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa lutar pelos direitos dessas pessoas. Trabalho sexual para o UNAIDS é algo que vem da vulnerabilidade dessas mulheres, vem da violência baseada em gênero e da objetificação desses corpos. A gente precisa fazer o trabalho contrário para que pessoas possam escolher o trabalho sexual não por falta de opção, ou por só ter essa opção, mas porque existe a possibilidade dessa pessoa escolher o que ela quer fazer. Ela não foi arrancado dela o direito de sonhar. Nos últimos anos, tem crescido não só o número de pessoas em situação de rua, como também a incidência de casos de HIV e AIDS nessa população, principalmente em grandes cidades. Essa é a minha especialidade, mas eu não estou falando do governo. O governo é que faz política pública. O UNAIDS ele pode orientar. O UNAIDS ele pode criar guidelines, ele pode criar qualquer fundamentação técnica que apoie essas populações. Mas quem cria a política pública é o governo. A gente já tem experiências exitosas, uma delas é essa que eu contei para vocês, que foi apresentada em Genebra em 2018, que é a integração de programas de redução de danos com a proteção social no atendimento de centros de acolhida específicos para populações que são mais vulneráveis, dentre essas que são vulneráveis, e essa linha de cuidado. Criando-se uma linha de cuidado, a gente consegue acompanhar a pessoa em suas múltiplas fases. Uma pessoa que está em situação de rua, ela está em extrema vulnerabilidade. Se ela vai para o uso de droga, muito provavelmente ela tem conteúdos emocionais que não foram trabalhados, conteúdos psíquicos que precisam de um suporte, e a gente precisa fortalecer os serviços de saúde mental. No entanto, esses serviços de saúde mental, eles não substituem o acolhimento da assistência social. Eles precisam estar integrados. Por quê? Porque senão a gente recorre no erro que o Brasil cometeu no Holocausto Brasileiro, relatado por Daniela Arbix, onde a luta, né, a luta contra as drogas, como que eles chamam? A guerra às drogas, né? A guerra às drogas e tudo mais, fazia com que a pessoa nem precisava usar droga. Era um indesejável da sociedade, era jogada lá no hospital de Barbacena e ficava para lá para sempre. Ela nunca mais olhava para a luz do sol. É pior, é mais cruel do que a nossa política de presídio, sabe? Porque essas pessoas, simplesmente, o que elas fizeram? Elas apresentaram uma condição. Qual foi a condição? Qual é o crime que elas cometeram? Nenhum. Então, população em situação de rua, ela vai tocar em pontos muito específicos que são a necessidade de uma resposta que possa olhar para o nosso passado e entender o verdadeiro fracasso
da guerra contra as drogas, o verdadeiro fracasso das políticas eugenistas e o verdadeiro fracasso que foi tentar enxugar gelo, colocar pessoas indesejáveis dentro de um lugar e não deixá-las sair. Isso é desumano. A gente não pode aceitar que algo como isso se repita. A gente precisa, sim, fortalecer que serviços de saúde mental tenham atendimento humanizado para pessoas em situação de rua, que a proteção social e a assistência social consiga ter subsídios de fortalecimento, usando estratégias como manejo de contingência, que suportam, né, que dão apoio para condições positivas, ou seja, para mudança de mindset. Uma pessoa que faz uso de substância, ela vai diminuindo o repertório dela. Se você não faz nada para aumentar esse repertório, ela vai ficar estreitando, até que a única coisa que ela tenha para oferecer seja o uso de droga. A situação da população privada de liberdade também é crítica. Na teoria, presídios são lugares onde as pessoas deveriam ser reeducadas para retornar à sociedade. Mas na prática, o que acontece é o encarceramento em massa de pessoas negras e periféricas, vivendo em condições subhumanas, o que impossibilita os cuidados com a saúde. A gente tem poucos dados de HIV/AIDS na população prisional. A gente sabe que houve um aumento nos últimos 4 anos, né, de 1,8%, a gente foi para 10 e pouco por cento. Mas são dados que são subestimados, porque a gente não tem nenhuma estratégia de política pública específica que cuide para que essas pessoas, após o diagnóstico, recebam um tratamento medicamentoso dentro dos presídios. Outra estratégia é testar as pessoas durante o período em que ela está privada da liberdade dela. Ela precisa ser testada, ela precisa ter acesso à medicação, porque a gente sabe que dentro dos presídios existe relação sexual, existe até visita íntima no caso dos presídios masculinos, e a gente precisa, sim, lidar com a humanidade dessas pessoas, assim como a gente lida com a humanidade de qualquer outra pessoa. Elas já estão lá, estão cumprindo a pena. A gente precisa garantir que elas sobrevivam e que a gente consiga sonhar com algo diferente para essa vida que está ali. Algo que seja emancipador. Eu decidi revelar o diagnóstico por causa de uma paciente que eu atendia que tinha ficado presa por 2 vezes. Né? A primeira vez ela foi presa e foi infectada com um HIV dentro da prisão. Na segunda vez que ela foi presa, ela, em função do HIV, ela se tornou praticamente o guarda-objetos do presídio. Usavam o corpo dela para fazer guarda-objeto. Ela foi tão tratada como coisa, ela foi tão desumanizada nesse processo, em função dela ser trans, dela viver com HIV, que ela tinha dificuldade de conectar-se comigo. E a forma como eu tive de conectar-me com ela foi o HIV. Foi a primeira vez que eu revelei o meu diagnóstico para uma paciente. E dali em diante, eu prometi para mim mesma: eu tenho um grande privilégio. Eu consegui o tratamento, eu consegui sobreviver, e eu preciso fazer com que as pessoas tenham esperança de que isso é possível. E foi aí que eu decidi. Olha, ainda bem que tá tudo gravado, porque com certeza eu vou querer escutar esse episódio outras vezes. Tem muita coisa importante aqui. Eu quero agradecer primeiramente ao UNAIDS pela parceria e apoio, e principalmente a doutora Ariadne pela confiança no nosso projeto. Por favor, gente, acompanhe as redes UNAIDS Brasil, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, em todas as plataformas. E também visite nosso site. No nosso site tem todas as informações que hoje eu passei aqui para vocês. E se informe. A melhor forma de combater o estigma e discriminação é principalmente buscando fontes em que a informação ela não tem o viés do estigma e da discriminação. A gente precisa fortalecer a nossa sociedade numa cultura de paz, numa cultura de união. E é isso que eu desejo, hoje e sempre, para todos que nos ouviram. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. A segunda temporada do Preto Positivo é uma produção independente. Se você acredita no nosso trabalho e quer fazer uma parceria, entre em contato pelo e-mail
pretopositivopodcast@gmail.com. Ou pelas nossas redes sociais, @pretopositivo. Lembrando que nós temos conteúdos exclusivos para os apoiadores do podcast. Acesse o site ou baixe o app Orelo. Semana que vem a gente começa o nosso mochilão online contando histórias de todo o país. Até lá. Beijos. Beijão. Tchau, tchau. Até mais. Bye!